Tem decisões a outra. Só contribuindo com o que o senhor está falando, por exemplo, a gente tem tido preocupação na área de direitos humanos, por exemplo. Tudo que a gente promove, prêmios, atividades assim, a gente pensar em dimensões coletivas. Então, nós agora aqui só está fazendo um prêmio, que é o prêmio de redação individual, mas a gente está querendo acabar com isso nessa área. Porque não adianta, no caso de direitos humanos, você empoderar indivíduos, entendeu? Senão a gente vai empoderar coletividades, dimensões solidárias das coisas, né? Então, assim, eu acho que talvez é uma ideia que a gente tem que tentar perpassar, não fazer mais premiação, por exemplo, quando envolve educação, que não seja projeto de escola, projeto de um grupo de alunos, projetos que estejam, que integrem sim, é importante falar do eu e tudo, mas desse eu no contexto. A Olimpíada de Saúde do Ambiente, ela passa mais, ela está mais dentro dessas perspectivas. E aí uma coisa que eu também estava pensando, né, Fátima, como que a gente poderia pensar, já que a gente está fortalecendo todo o trabalho de vocês, pensando mais em educação, por exemplo, nós temos hoje um grande ganho que foi para quem trabalha com direitos de criança e adolescente, o Estatuto da Criança sendo ele agora, quer dizer, tudo que é lei é muito chato, que era para a educação. A gente já tem 3 leis agora nos últimos tempos. A 11.645, a 10.639 e 2007 veio a 11.525, que é o ensino do direito de criança na escola. Mas acaba que é uma provocação também da gente tirar o estatuto do limbo que ele ficou e da marginalidade onde ele se encontra. Aí quando eu vejo vocês falando ali, primeira parte conceitual, vocês estão pensando em talvez direitos humanos, por exemplo, o ano que vem o estatuto faz 20 anos. Esse ano nós estamos sofrendo muito, nós estamos trabalhando com isso e também militamos nesse campo, e está tendo uma discussão grande a questão da redução da maioridade. Isso está muito forte, não é pouca coisa. Demóstenes está carregando isso dentro do Senado, com uma ação, que é o presidente da Comissão de Justiça do Senado. Então, assim, a gente está tentando de todo jeito fazer com que se assegure o que está no estatuto. Mas aí, pensando no que vem, 20 anos do estatuto, a gente está fazendo já um trabalho com a Universidade da Paraíba, fazendo um levantamento nacional, como é que se percebe o estatuto no sistema. Não dá nem para a gente pensar algo dentro do mais educação, estou aqui pensando mais educação e direitos de criança. E talvez tematizasse esse campo. O que isso tem a ver com ciência, entendeu? Aí, para mim, a minha dificuldade, vocês são mais saudáveis, vocês sabem, talvez, mas se pudesse ajudar nesse tema. E aí, eu acho que é um exercício de pensar, né, Será? Essa integração. Essa integração que a gente está fazendo, esse exercício. Agora, em relação a como foi que o macrocampo de educação científica apareceu, eu vou tentar ser rápido, porque eu acho que amanhã nos encaminhamentos, como é que nós vamos discutir, eu penso que tem uma parte que é operacional, como o programa responde a certas coisas que a gente ainda não socializou, em relação à gestão, em relação à própria agência. O macrocampo de educação científica vem para o currículo numa discussão direta com a Secretaria de Educação à distância, que tem um programa chamado Ciência é 10. Tá? É Ciência é 10. E eu participei da discussão e acompanhei bem, e nós estávamos vivenciando, não tem nem tempo de vergonha de falar, assim, estou sentindo à vontade, uma divisão clássica entre as hard ciências e as softs. Então, as softs é aquela onde vai a mulherada, onde vai todo mundo. E as hard, onde vão os treinados no alfabeto lógico, os quantificadores existenciais, os cálculos dedutivos nomológicos, e na discussão do orgasmo que Bertrand Russell teve quando descobriu a leitura da geometria, né? Então, isso para nós, a classe trabalhadora, para os setores populares, isso é muito caro, né? Porque as crianças e os jovens não são treinados nesses raciocínios que pedem a disciplina, que pedem certos treinos que a sua cultura não permite. Então, a educação científica nesse sentido mesmo, de como se produz, por isso o laboratório, por isso essas ferramentas. Então, a gente tem que ser bem honestos e realistas em dizer, a gente gostaria de ter na escola um espaço de popularização, mas um espaço que preservasse estes processos difíceis, em que os negros talvez não tem cientista negro, não tem. Por quê? Porque eles gostam de dançar, gostam de sambar, gostam de tocar tambor, então vão ficar lá jogando basquete e não vão nunca
aquelas estruturas mais abstratas. Então, essa realidade é uma realidade bem concreta. E junto com essa realidade, vem a realidade dos resultados. Tá? Então, eu estou falando assim, por que só o ensino médio? Porque aí vem a ideia que a gente aprendeu que o raciocínio hipotético dedutivo é um estágio de certas idades. Superiores. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que esse debate ele realmente precisa ser colocado em questão para vocês ficarem bem à vontade em saber como é que a gente pensou e como é que vai ser cobrado de nós, porque realmente a realidade do IDEB é incontornável. Né? Então, quer dizer, tem que discutir quais são os produtos e os processos que se pede para que o programa seja levado a sério. Então, talvez daqui a 2 anos, não, 1 ano, se esteja esperando o impacto no IDEB e se diga, olha, lá onde teve massificação, como é que foi que isso impactou, né? Como é que não impactou, e eu acho que isso é um cuidado assim, que, né, a gente honestamente, sinceramente, deve. Eu não tem gente querendo falar, mas agora é a hora do espaço. Não, mas vamos continuar. Não tem tempo nem espaço. Não tem, mas a gente vai. Talvez a gente reaja isso e ver como é que vai se dar o encaminhamento. Tá bom, vamos, e a gente retorna. Eu vou falar resumido, porque eu acho que tem muitas questões nesse, que não é um macrocampo, então ele tem uma vantagem também que Permeio também não tinha nenhum limite de uma referência. Na verdade, ele surgiu, a gente acompanhando o programa, a implantação do programa Bairro Escola e depois o nascimento do Mais Educação, quer dizer, toda essa questão da educação integral não cabe na escola. A escola foi feita para educação desintegrada, salas de aula, onde você, não, do controle, do corredor, então assim, eu sou arquiteta, né, de formação. Então esse espaço que foi feito há 200 anos atrás, ele não mudou, quer dizer, todos os avanços que houveram na pedagogia, a arquitetura escolar, ela continua reproduzindo, mesmo que as escolas estejam, digamos, mais bonitas, mais iluminadas, até com alguns sistemas aí de sustentabilidade em alguns lugares, com o que a gente chama de programa de necessidades, na hora de elaborar um projeto de arquitetura de uma escola, é o mesmo, que é a área pedagógica, a área administrativa e a área de serviços, quer dizer, o serviço não é considerado pedagógico nem o administrativo. Então, é a escola burocrática no modelo da fábrica mesmo. Entradas separadas, o banheiro da faxineira é bem menor que o da diretora, o papel higiênico da faxineira é bem pior que o da diretora, etc. Então, assim, todas essas questões geopolíticas, né, que eu já, então assim, tenho estudado muito isso, porque na verdade, assim, particularmente, eu trabalhei bastante como arquiteta fazendo escolas, e aí fazendo escolas esquisitas, completamente fora do padrão. E isso trouxe uma discussão até para ver o que não funcionava. Claro que a educação infantil foi quem mais me chamou, porque o ensino fundamental, sem sala de aula, ele não conseguia se organizar, a não ser o Amorim Lima ou algumas outras escolas que vão fazendo isso como uma produção espontânea, que é o que a gente acredita. Então, que é arquitetura participativa sem projetos, assim, sem autor. Na verdade, não é sem projeto, mas... Não, sem autor. É você ir percebendo o que aquele grupo precisa e vai se reorganizando. Mas... grande sala da escola da política. Pois o Amorim tentou ver. Então, assim, quando a gente percebeu que essa escola não conseguia receber o bairro escola, pela gestão, seja pela maneira como a diretora não permitiu, os professores se sentiam excluídos, tudo que a gente veio falando, mas também o espaço físico já não cabia nem a escola normal, com salas superlotadas, imagina as atividades extras e tal. E aí o que a gente vê? A vontade de sair para a cidade foi pior, porque a cidade, mais ainda, ela não é feita para as crianças, né? Ela é mais violenta que a própria escola, né? Mas apesar que eu acho que as duas têm uma certa violência, né, em termos de espaço edificado, mas não tinha para onde ir, né? Porque não dá, então criou essa fórmula, a cidade contra a escola, que até hoje é o nome de um livro muito legal, de um grupo dentro do Observatório de Metrópolis, lá do IPUR. Tem um grupo que chama Cidade e Educação, amanhã eu trago direitinho os endereços, é fantástico esse livro, chama A Cidade contra a Escola,
que o IPUR, tá ligado ao Luiz César? O IPUR é o Instituto de Pesquisas Urbanas do Rio. E lá dentro tem o Observatório de Metrópoles e dentro da... cidade conquistada, é a metáfora da sociedade conquistada. Tem a interrogação e o grupo pesquisa as segregações urbanas e o efeito escola, sucesso, é muito interessante. Mas particularmente com relação à questão do espaço físico, quer dizer, as crianças então, no bairro escola, vão estudar na igreja, né? Vão fazer dança. Que a gente estava falando, aí que então não tem hora para se reunir. E o espaço também. Desenho. A grade na administração. Escola como um bem de cultura, porque o que a gente começou a perceber é que a cultura não entra na escola, a cultura urbana fica de fora, porque na verdade a escola como mesmo objeto, a cidade como professora e a cidade como caminho, nessas três. Então, o que a gente pensou, como conversando com a jesuíta? Sei que não conheço, pelo menos acho que isso no Brasil me ensinou, que eu não conheço. E não dá para dizer aquela coisa genérica que eu estava dizendo, né? Que a gente tem um professor genérico. Rai, que era o secretário o Rai Lima, e ele falou, Bia, olha só, a escola está fechada. E a gente entrou, a escola era igual, a planta tinha vindo de Brasília. E pode então colocar na rede, eu pensei num CD
de imagens provocativas, banheiro sem porta, misturado a área de pentear e lavar, escovar o dente, menino com menina. Mas você e a escola questionar. Por que será que a faxineira não poderia usar também o banheiro da diretora? Então, tempo para o espaço. Então ele fica o tempo inteiro me provocando. A gente já viajou para Olinda, Recife e Belo Horizonte. Vamos viajar para umas 10 cidades assim até o final. Abriu para receber mais educação, como Nova Iguaçu, por exemplo, né? Quem não viu o filme tem que ver que passa um pouquinho também naquele filme Direito de Aprender. Como é que é isso? Então a gente a gente fez uma estrutura que a gente está conferindo nas viagens. Se ela dá conta ou não. Eu estou trabalhando dois conceitos, território educativo e cenário pedagógico. E é muito território educativo e cenário pedagógico. A ideia de cenário no sentido a gente passar alguns conceitos de construção para dizer, pode sim, parede não é estrutural no Brasil, a estrutura está na ponta e na vida. O meio é mole, tu pode empurrar. Instrumentalizar tecnicamente os grupos, né? Então, um pouco assim, o conceito de território educativo, educação e cultura, que está superado, está separado. Não tem saída, não a não ser pela própria entrada para controlar. Por isso fica a secretaria na porta, né, e não outras coisas.
dizer que a pedagogia vem corroborando esse modelo e vem se adaptando, né? E aí também a cidade resumiu ou não isso, mas assim, no mínimo abrir essas portas para que eles queiram olhar e pesquisar que cidade é essa, a Mayumi, que eu acho que se eu não sei se eu trouxe ou não trouxe, talvez esteja no hotel, mas depois a gente vê. Pânico, ela morre até logo em seguida, a gente achou até que teve a ver a morte dela. Não, porque ela ficou muito triste, sabe? Ela ficou muito deprimida. Porque a Irundina também foi uma... O secretário de Educação não consegue dizer para os engenheiros da Secretaria de Obras que não quer uma escola daquele jeito. Não, não tem jeito, tem que ser assim, veja... É no canteiro que se aprende, então os pedreiros podiam dar sugestões e dizendo das suas experiências e trazer um pouco da... porque não dá para ficar de fora. Então, assim, essa questão da